De regresso ao Europa 28, continuamos a analisar o setor do turismo. É para a Europa que os turistas mais gostam de viajar e o Sul, com praias de sonho, mas também cultura e gastronomia de excelência, está no topo das preferências. Os países da União Europeia continuam no topo das preferências dos turistas. E é sobretudo o sul da Europa que mais atrai os viajantes estrangeiros. Mas o setor enfrenta novas dificuldades. A crise financeira, a ameaça de terrorismo e até a concorrência das redes sociais exigem novas respostas e estratégias para manter a Europa no número 1 dos destinos procurados. Este é um momento crucial de olharmos para o turismo a nível europeu e potenciarmos cada um dos Estados-membros, sobretudo aqueles Estados que estão intervencionados e aqueles que estão a passar por maiores dificuldades no contexto europeu. Portanto, o turismo é efetivamente um setor que tem de ser uma aposta forte dos Estados-membros e Portugal tem feito já muito nesse sentido, mas o que precisa aqui de um apoio, quer da Comissão, quer do próprio Parlamento Europeu, em efetivar todo o potencial que o turismo tem. Bom, o setor do turismo, de acordo com os trabalhos que temos estado a desenvolver ao nível da conta satélite da economia do mar, é o maior setor em termos de unidades económicas. Há cerca de 52 mil unidades económicas privadas a contribuir diretamente para a economia do mar e, de longe, o turismo é o setor maior. Claro que, às vezes, ser-se maior sofre o efeito do gigantismo. Há questões de sazonalidade que afetam alguma margem destas unidades económicas, mas efetivamente o turismo marítimo e aqui também o náutico tem-se afirmado ao longo dos últimos, eu diria que os indicadores que temos dos últimos 2 anos têm-se afirmado como um setor mais importante. Which are the top challenges for tourism in the European Union? The sustainable tourism, and I think in the sustainable tourism we have to work a lot because it's an important sector, but only 1% of the activities are certificated. And then the last one is the maritime and coastal tourism, and I think in this sector we will have an improvement and an increasement of the tourism. Tourism is changing very fast, so I think there is not a system typical old new. Everyone has to change in this sector. Falámos diversas vezes já sobre o preço dos hotéis. Em média, em Lisboa, um preço do quarto ronda aos 59 euros. São preços ainda demasiado baixos, tendo em conta a média europeia? Sim, são preços relativamente baixos e é por essa razão que há bocado o Secretário de Estado falava da sustentabilidade e das questões económicas, da estabilização económica que é preciso promover junto à hotelaria, porque há bocado falou-se no IVA a 6% no alojamento, mas a restauração turística, que é a restauração fornecida pelos hotéis, é 23% também, portanto esse IVA também é 23%. E sabendo nós, pelos associados que temos, que há hotéis que têm um peso de negócios de restauração chega aos 40% por vezes, ou seja, entre 20% a 40%, a taxa média de IVA, em alguns hotéis, chega aos 13%. 13% é superior àquilo que existe em Espanha, que é de 10%. Pronto, já não somos competitivos em alguns hotéis nessa área, portanto, na restauração turística, que é das mais importantes. Aliás, basta ver as estrelas Michelin e aquilo que é o expoente da nossa gastronomia, está claramente colocada nos hotéis e, portanto, é muito importante que seja assim. Quanto ao preço médio, há aqui uma lógica de que tem muito a ver com o perfil e com os segmentos que têm vindo para Lisboa. Nos últimos, estamos a falar em Lisboa propriamente. Estamos a falar de Lisboa propriamente. Tem muito a ver com o perfil e com os segmentos-alvo que têm vindo para Lisboa nos últimos anos. Mas isso é um preço médio e tal como preço médio, há hotéis que têm preços de 250 euros e 300 euros e há outros que têm, porque aqui há o efeito de muito alojamento, de cerca de 500 unidades das 2.000, estou a falar em termos nacionais, mas há aqui um efeito também de muito alojamento local,
de camas a 15 euros e quartos, enfim, de camas a 15 e a 20 euros. Portanto, esse preço médio realmente é um preço médio bastante baixo e só pela diferenciação e só pela experiência em novos hotéis, que é recolhida em novos hotéis, é que se consegue realmente, e através de hotéis boutique, hotéis design, é que se consegue realmente suplantar esse preço e subir esse preço mesmo. Sr. Sestado, há hotéis, começa a haver hotéis a mais em Portugal. A oferta tem subido exponencialmente. Sabemos, falámos já amplamente sobre isso durante a primeira parte, de que Portugal está na moda, nomeadamente Lisboa e Porto. Há o risco de, quando essa moda passar, nomeadamente quando outros destinos concorrentes, nomeadamente a Grécia ou o Norte da África ou até mesmo o Egito, voltarem a poder ter o desempenho que tiveram em anos anteriores, de nós termos uma oferta excessiva? Essa pergunta tem 4 respostas, porque levanta aí 4 questões importantes. A primeira, o Médio Oriente perdeu 6 milhões de turistas. A Europa ganhou 60 milhões de turistas. É injusto para o trabalho da hotelaria portuguesa e do setor privado do turismo em Portugal dizer que o nosso sucesso vem da Primavera Árabe, e quando digo Primavera Árabe, coloco evidentemente em aspas. Segundo ponto, quem tem de medir o risco sobre se deve ou não fazer um determinado investimento, olhando para o futuro e para o número de turistas que vamos ter no futuro, é o setor privado do turismo. Não cabe ao Secretário de Estado do Turismo virar-se para um empreendedor e dizer: olha, eu acho que o seu projeto é ótimo, mas eu cá para mim desconfio que o senhor não vai ter sucesso. E, portanto, vou-lhe propor aqui o senhor não fazer o seu hotel, porque eu quero que só haja 10 hotéis por quarteirão numa determinada cidade. É a visão do Governo atualmente. Nós não vamos impor limites ao número de hotéis, porque é assim que se reforça a competitividade, a inovação e a qualidade, porque é a concorrência que faz com que isso surja. Em terceiro lugar, dizer-lhe, durante muitos anos ouvimos dizer que tínhamos demasiado potencial turístico e não havia turismo suficiente. E de um ano para o outro começou-se a dizer que tínhamos turismo a mais e que se calhar isto era um excesso. Bom, eu não ouvi entre os anos passados e este ninguém dizer agora é que nós estamos com o nível perfeito de turismo. E, portanto, parece-me que às vezes há uma certa tendência para arranjar problemas onde só há desafios. Que tenhamos um fluxo maior de turistas do que habitualmente é resultado do sucesso de muitas políticas, deste governo, do governo anterior, do setor privado e das autarquias. Levanta desafios, levanta-se, senhor, mas o desafio é uma coisa, dizer que temos que limitar este fenómeno é outra, e é algo que eu gostava de deixar, de facto, aqui claro. O turismo é uma oportunidade da economia, é uma oportunidade de negócio e não é um problema que nós tenhamos pela frente. Gonçalo, considera que o Grupo Vila Galé tem essencialmente unidades hoteleiras de 4 e 5 estrelas. Gostava-te de ver mais campanhas de promoção de Portugal dirigidas para um segmento mais alto e não um público jovem e que talvez procure unidades de preços mais acessíveis? Não, vamos lá ver. Eu acho que os destinos, quando assumem a dimensão de Portugal em termos do número de visitantes estrangeiros, só o conseguem fazer e só conseguem continuar a crescer se estiverem a trabalhar os diferentes targets e as diferentes... E, tipicamente, as cidades têm uma movimentação, o número de turistas de 5 estrelas já de ser sempre menor do que o número de 4 e o de 4, teoricamente, menor do que o de 3, porque a pirâmide deveria ou deve funcionar dessa forma. E, portanto, todas as cidades, e quando estamos a falar de cidades ou de destinos, que trabalham com um volume de turistas muito elevado e, portanto, não são produtos de nicho, trabalham necessariamente para todos os targets. Eu acho que Portugal sempre trabalhou para todos os targets, obviamente com uma presença grande num turismo de 3 e 4 estrelas. Agora, não se consegue virar destinos de um momento para o outro só para destinos de top e também não sei se é o caminho, porque o mercado mundial de turismo de 5 estrelas é muito pequeno. E é muito pequeno e está disperso pelos milhares de destinos ao longo do mundo inteiro e dificilmente Portugal os conseguiria captar todos para cá. E, portanto, é útil manter os diferentes targets e até permite aos operadores privados e aos hoteleiros e outros segmentos de negócio trabalharem com diferentes produtos e ter a sua oferta formatada e não ter a ambição de todos terem que ter produtos de 4 ou de 5 estrelas ou só de 5, porque de 5 enche mais o ego que os de 4 e os de 4 enchem mais o ego que os de 3, que muitas vezes é assim que as coisas são vistas e há negócios perfeitos e exemplos perfeitos de hotelaria de 2 e 3 estrelas com enorme sucesso e de louvar a nível mundial. Portanto, não tenho nada de ficção, eu acho que o mercado é que vai moldar, acho que vamos apanhar um bocadinho de todo o tipo de turistas. Não concordo nada que tenhamos turistas a mais e, portanto, estas ficções que de vez em quando se criam que estamos com turismo a mais é uma perfeita falácia. Para já temos
Portugal ainda tem um problema de sazonalidade que tem que resolver, porque mesmo cidades como Lisboa ou Porto continuam a ser sazonais. Eu recordo que entre o período de novembro a março, essencialmente, ainda há espaço para crescer no número de turistas e, portanto, há aqui um trabalho seletivo de perceber quais são os mercados e os segmentos que têm potencial de crescimento neste período. Há um potencial de crescimento grande em alguns destinos e, mais uma vez, voltamos às cidades de Lisboa e Porto, de crescimento no preço dos hotéis. Nós e como é que se faz isso? Como é que se cresce, aqui consegue crescer o valor do preço médio por quarto? Aqui a culpa é só nossa. Eu aqui reconheço que a culpa é pura e simplesmente da hotelaria. É pura e simplesmente da hotelaria. Não há regras quanto a estabelecer os preços dos hotéis e, portanto, a culpa só depende de cada um dos hotéis. Obviamente que depende de haver ou não haver procura. E aquilo que já se nota é, havendo mais procura, e nos períodos de abril a outubro, como há procura, a própria iniciativa privada já está a reagir e está a adaptar os seus preços. E, portanto, aqui há sempre um ajuste da lei da oferta e da procura e a iniciativa privada vai ajustando, obviamente, o seu preço. E, portanto, é natural que dentro deste período de procura mais elevada, nestes 6, 7 meses, os preços tenham tendência a subir. Por outro lado, a arma mais fácil na comercialização, muitas vezes, acaba por ser a ferramenta do preço. E, portanto, quando se tem falta de clientes, muitas vezes o mais fácil é lançar promoções, descontos, reduções, ofertas, campanhas. Para lhe perguntar, é isso que quando sente que os seus clientes procuram quando se dirigem a uma agência de viagens? O preço é determinante na escolha do destino? Ajuda, em alguns casos ajuda quando nós estamos em concorrência com outros destinos direitos similares, o caso de Espanha, o caso da Grécia, Itália. Agora, para nós é importante o preço. De qualquer forma, o que eu acho hoje em dia em Portugal, e até com este advento dos hostels, de cada vez haver mais hotéis, há uma oferta muito vasta e há clientes para tudo. Há bocado vocês falavam do crescimento que tem havido. Isso deve-se também. Não fala-se muito da deslocalização de turistas, que o secretário do Estado muito bem não vai por aí, eu também não vou por aí. O que eu acho é que quando houve o advento das low cost, houve muito mais gente a vir ao nosso país. E nós também temos de ter orgulho daquilo que damos aos turistas que nos visitam. Nós temos uma boa gastronomia, temos um parque hoteleiro hoje que não nos envergonha em qualquer lado do mundo, do mais diversificado possível. Temos um Lisboa que, para mim, pessoalmente, acho que é das cidades mais lindas do mundo e eu viajei pelo mundo durante muitos anos. E acho que o passo-a-palavra dos próprios turistas tem contribuído para este cada vez maior e para este sucesso, e nós o que temos que continuar a ter é cidades agradáveis, segurança, que também tem sido muito importante no nosso país, também é algo que tem-se conseguido manter e que espero que se venha a manter em termos futuros, e eu acho que o turismo vai continuar certamente a ser um caso de sucesso. E eu aí concordo com o Sr. Secretário de Estado, até porque no turismo não tem havido muita politiquice. Nós somos praticamente todos, o nosso partido é o partido do turismo e puxamos todos para o mesmo lado. Isto eu tive a oportunidade de contatar com vários secretários de Estado e sempre houve da parte das associações, da parte do próprio do poder político, sempre houve um espírito de colaboração muito grande e se calhar a razão deste sucesso que nós agora temos que manter este esforço para melhorar aquilo que está mal e continuarmos a atrair mais turistas, porque ainda há muito espaço para receber muito mais turistas. Eu gostava só de acrescentar uma coisa relativamente ao turismo de qualidade. Eu tenho muita resistência a segmentar os turistas hoje em dia. Um turista que pode viajar 3 vezes por ano, pode ir a uma cidade, passar um fim de semana e meio e fica num apartamento. Nas suas férias de verão vai para um resort de 5 estrelas e depois, se tiver, ainda vai mais 2 dias no Natal e fica num hotel de 4 estrelas. A mesma pessoa, hábitos turísticos diferentes, com orçamentos diferentes. Hoje em dia, como é que nós podemos avaliar se o turista é de qualidade ou não? É pelo preço que paga pelo hotel ou é pelas despesas que faz no país? Porque muitas das vezes podemos querer poupar no alojamento e gastar na restauração e no comércio, ou vice-versa. Ou ter jovens de 24, 25 anos que vêm, que ficam no apartamento ou que ficam num hostel e 5 anos depois, porque adoraram, estão cá e trazem a família. Segmentar de tal forma em que um turista de natureza é aquele que só gosta de ir ver árvores e já não gosta de fazer mais nada. E um turista de luxo é aquele que gosta de ir para a Avenida da Liberdade e depois não gosta de fazer mais nada. É uma visão, do meu ponto de vista, errada. Porque o turista hoje não é um turista. São pessoas e nós, a nossa própria experiência ajuda-nos a perceber que muitas das vezes queremos coisas diferentes. E dizer só outra coisa, o setor do turismo é o mais competitivo de todos, porque nós não podemos fechar as nossas fronteiras para nos proteger, não é? Nós vivemos de fronteiras abertas. E hoje o mundo está a mudar
a uma velocidade estonteante. Com um simples telemóvel, nós podemos marcar como nos transportamos, onde ficamos, onde é que vamos comer. Isto está, de facto, a alterar os modelos de distribuição, os modelos de comercialização e de vivência do turista. Hoje o turista é muito mais importante do que era há 15 anos, que tinha que se sujeitar à oferta que existe. Ele hoje, de facto, condiciona. E hoje há tantas experiências novas turísticas que olhar só para o preço ou para as estrelas em que fica o turista, me parece que é errado para avaliar o sucesso ou a qualidade dos turistas que nós temos. Queria só perguntar, em termos de alojamento local, já foram impostas novas regras, continua a ser, por assim dizer, um subsetor com algum tipo de concorrência menos leal? Sim, nós temos claramente evidenciado isso. Há aqui uma concorrência desleal, sobretudo no plano dos custos de trabalho, no plano fiscal, em que realmente há muita dificuldade em controlar toda esta situação. E, sobretudo, e vou-lhe dar só um número para percebermos o que é que está a acontecer. Já ultrapassámos os 10 mil registros de alojamento local e estamos a falar em apartamentos, moradias, estabelecimentos de hospedagem e hostels. Há hostels com 300 quartos em Portugal, com 300 camas, desculpe, com 300 camas. Há poucos hotéis com 300 camas em Portugal. E esses 10.500 registros, que são os números desta semana, representarão já cerca de 100 mil camas, mais ou menos, grosso modo. Só para lhe dar uma ideia da perspectiva que temos aqui, nós temos 300 mil camas de hotelaria, hotéis e hotéis-apartamentos, e já há mais de 100 mil camas, temos 300 mil camas em todos os empreendimentos turísticos, sendo que na hotelaria são à volta de 180 mil, e face a estes 180 mil camas na área da hotelaria, nós temos cerca de 100 mil camas já na área do alojamento local, que é bastante. Portanto, há aqui uma relação complicada de gerir e, portanto, face a esta relação, é preciso saber até onde é que vamos, também porque foi colocada aqui a questão do planeamento. Não foi colocada, não se disse é que não há planeamento. Nós não estamos a dizer que tem que haver protecionismo, ou seja, não se devem construir mais hotéis, até porque vão aparecer mais 54 hotéis este ano em Portugal. E se entre 2004 e 2014 apareceram mais 50 mil camas em Portugal, passaram de 250 mil para 300 mil, agora só num ano vão aparecer mais 10 mil camas. Portanto, é preciso termos noção do crescimento que está a acontecer só na hotelaria. Portanto, o que há é falta de planeamento por parte das autarquias, que não, planos diretores municipais, tudo isso. E as autarquias, porque as autarquias é que permitem a construção dos hotéis. E, portanto, esta falta de planeamento leva a que haja este crescimento desordenado, tanto na hotelaria como no alojamento local. Acha que poderia haver aqui alguma intervenção do Ministério da Economia para tentar tornar este crescimento mais planeado? Não. Repare, ninguém impede um grupo hoteleiro de abrir hostels, de criar uma submarca, se acha que esse negócio é positivo e faz concorrência ao negócio da hotelaria. São produtos diferentes. E quem impôs o produto não foi o Governo, foram os turistas. E eu sou secretário de Estado do Turismo. Cabe-me dizer ao turista, olha, o senhor vai antes para um quarto de hotel em vez de ir para um apartamento. Mesmo que vá pagar mais por um apartamento ou por um quarto de hotel. Hoje o mundo mudou, de facto. As novas modalidades de alojamento estão para ficar. E há duas formas de reagir a essa mudança, eu aí concedo. Há quem procure limitar essa realidade, que é uma realidade que eu penso que não se consegue parar porque ela está alicerçada nas novas tecnologias e que permite hoje que qualquer pessoa coloque a sua casa à disposição. O que é que nós procuramos fazer? O regime anterior era um regime mais restritivo, com vários requisitos, e ninguém se registava. Havia 6 mil alojamentos registados. E nós optámos por fazer um regime de livre acesso, com a obrigatoriedade de registro nas finanças, que não existia anteriormente, e em 3 meses tivemos mais registros do que em 6 anos da legislação anterior. Dir-se-á, são registros a mais. São registros a mais, mas estão registados nas finanças. Ou seja, eles até existiam, antes dizia-se que era paralelo, agora já se diz que é muito, porque os que estão registados já não são paralelos. Eu compreendo que isto sejam momentos de disrupção, e compreendo que a Associação dos Hotéis de Portugal tem de, evidentemente, chamar a atenção para a questão da hotelaria. Eu percebo isso, não está aqui sequer em conta uma divergência. O que é, do nosso ponto de vista, a função do Estado é a de permitir que surjam novas modalidades de alojamento
quando elas são impostas pelos turistas, desde que elas se façam na economia formal, que é aquilo que estamos a fazer. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Eu não queria deixar de lhe perguntar qual é que é o montante que o Turismo de Portugal vai ter este ano para promover o destino e em que atividades é que ele vai estar concentrado? Bom, é difícil só dar-lhe o número do Turismo de Portugal, são cerca de 40 milhões de euros, mas depois eles são distribuídos também pelas regiões de turismo. Portanto, o Turismo de Portugal, no fundo, tem cerca de 20 milhões de euros para fazer a promoção. Nós vamos continuar a fazer a aposta que temos vindo a fazer nos últimos 3 anos. Muito marketing digital e, portanto, a utilização das ferramentas de marketing digital, que não é apenas uma página na internet. Trazer os jornalistas estrangeiros a Portugal, vamos intensificar essa política, são mais 2 por dia, vão ser ainda mais, e a política ativa de captação de rotas e de frequências aéreas, porque, de facto, sem voos, não há turistas para um país como o nosso. Okay. Muito obrigado. O nosso tempo chegou ao fim, ficamos por aqui, fique connosco.